Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Hoje é segunda-feira. Hoje é segunda-feira, dia 14 de setembro, dia da exaltação da Santa Cruz. O vídeo já começou travando no meio do caminho, acho que a internet não está muito boazinha comigo hoje. Vamos ver como é que fica isso durante o dia, né? Durante a nossa passagem aqui, nós hoje temos uma festa muito importante, a exaltação da Santa Cruz, né? E aí eu resolvi fazer justamente essa interrogação, né? Por que exaltar a Santa Cruz? Oi, Fernando Algarte, tudo bem? Paz e bem, Fernando, né? Eu hoje estou aí com uma pergunta, né? Por que exaltar a Santa Cruz, né? Você quando faz via sacra, você fala na Santa Cruz, né? Mas a gente precisa entender muito bem o que a gente está exaltando, por que a gente está exaltando, né? Bom dia, paz e bem! O que a gente está exaltando, por que a gente está exaltando? Deus te bendiga, para que a gente possa fazer a exaltação certa, né? Não basta a gente falar da Santa Cruz, né, só por falar. Tudo bem desde Costa Rica? Sim, sim. E eu estou bem, graças a Deus. Aqui no Rio está bem quente, mas eu estou achando que vem chuva por aí, né? Eu não sei como é que está lá para o lado do Algarte, porque o Algarte não está no Rio. O Algarte fica próximo de Campinas, em São Paulo, né? Mas acho que ele também está bem. Graças a Deus a gente tem estado bem na live, né? Mas é bom saber que você está bem aí, né? O, aqui, no, aqui é muito importante a gente fazer a exaltação pelo motivo certo, né? Para a gente entender perfeitamente. Lá em São Paulo está um calor insuportável. Você sabe que eu sou carioca. Carioca começa a reclamar depois de 42 à sombra. Entendeu? Denise entrou, Djalma e Doraci entraram. Paz e bem para vocês três, né? Estamos chegando aí. Gosto do frio. Ah, mas você deve gostar, meu irmão Gart. Você tem jeito de quem gosta de um frio, entendeu? Você tem jeito. Eu não posso falar nada não, entendeu? Porque agora que eu tô velho, eu parei com isso. Mas quando eu era garoto, eu era menino de praia, entendeu? Né? Eu gostava mesmo era do calor. Agora que eu tô velho, assim, entendeu? Já não sou tão praiano assim, não. Atualmente, durante essa situação, né, essa crise sanitária que nós estamos, essa epidemia, eu sou homem de casa. Eu fico em casa, daqui não saio, entendeu? Para me tirar é preciso muita coisa, né? Infelizmente, nem todo mundo pode estar na situação que eu estou, né? Aliás, eu acredito piamente que se a gente tivesse feito um bom isolamento bem feito, bem duro, né? E se a gente tivesse bloqueado a chegada da doença no interior, porque tinha como fazer isso, a gente já teria acabado com essa situação, né?
Ah, Bernardo, como é que você sabe isso? Porque isso é conhecimento científico. A gente tem, inclusive, como fazer estimativas dessas coisas, né? Mas não adianta a gente chorar sobre o leite derramado, né? Acho que a gente tem agora que tomar as decisões, garantir a vida das pessoas, né? Eu ainda acho que daria tempo, se nós tivéssemos um grande acordo nacional dos três poderes, com participação importante da sociedade, a gente fizesse um... Eu acho que tem que fazer um lockdown aí de 3 semanas, a gente liquidava essa doença nesse momento. Mas não cabe a mim tomar esse tipo de decisão, né? Cabe a mim orientar as pessoas, né? Oi, Diane, paz e bem. Né? Vamos continuar aqui. Daqui a pouquinho, pessoal. Daqui a pouquinho eu estou entrando para fazer com vocês. Né? A gente já está no finalzinho do acolhimento, né? E agora vamos começar a leitura, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. E enquanto eu estava lendo, a Rita de Cássia entrou. Rita, paz e bem, boa tarde. Bom, se vocês prestarem atenção, eu li o Evangelho de João, né? Toda vez que a gente lê o Evangelho de João, é porque a gente está diante de uma data litúrgica importante, né? Ou seja, nós estamos diante de uma festa, de uma solenidade, ou seja, uma data importante, né? João é o evangelho que se lê nas solenidades, nas festas, nas grandes datas litúrgicas. Então, hoje é uma grande data litúrgica. Que data é essa? É a exaltação da Santa Cruz. Tá? E aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem, às vezes, uma ideia errada do que é e do que significa a cruz. Né? Porque é muito comum a gente trabalhar uma ideia, vamos dizer, negativa da cruz. Não sei se vocês já notaram isso. Eu tenho que carregar a minha cruz. Ai, meu Deus do céu. Aí você vai ver, o que é a sua cruz? A minha cruz é uma doença que eu tenho. A minha cruz é um parente que tem um problema de vício com alguma substância dependente químico. O meu problema é meu filho que não toma jeito no mundo. O problema é o meu pai que está ficando não sei o quê. Então, a cruz necessariamente é uma coisa negativa. Entendem isso? E aí é muito estranho, porque qual o sentido que tem de eu exaltar uma coisa negativa? Né? E assim, é complicado, e eu falo isso com muito cuidado, sabe, pessoal, porque
vocês que estão comigo, me veem há muito tempo, sabem que eu não estou aqui para dizer que eu sou o dono da verdade ou que eu tenho um conhecimento melhor que os outros, mas eu penso sempre que a gente tem que refletir muito bem sobre o que a gente fala, né? E às vezes as pessoas viram e falam assim, não, mas é pelo sofrimento de Jesus na cruz que nós fomos salvos. Há de se ter cuidado com essa frase. Há de se ter cuidado com essa frase. Eu vou dizer por quê. Era necessário que Jesus sofresse na cruz. Era necessário que Jesus morresse na cruz. O sacrifício de Jesus era a forma que Deus escolheu para nos salvar. Porque, na verdade, eu só posso dizer que o sacrifício de Jesus é a base da redenção de nós, se eu tiver uma certeza, não vou dizer absoluta, porque nada é absoluto a não ser Deus, mas se eu não tiver uma grande certeza que não seria possível outra forma de salvação, que não haveria outra possibilidade que Jesus trouxesse a salvação ao mundo. E isso é uma coisa assim que sempre me perturbou, né? Essa visão que o sacrifício de Cristo é necessário para a salvação nos deixa numa situação muito complicada, porque faz parecer que Deus Pai é mau. Porque Deus Pai exigiria a morte do seu filho para a salvação da humanidade. E considerando que Jesus, que é o Filho de Deus e é Deus também, era inocente, nós estaríamos afirmando que era necessária a morte de um inocente para pagar os nossos pecados. Ah, Bernardo, mas você tem passagens na Bíblia que falam isso. Paulo fala isso. Paulo fala que um inocente morreu para salvar os nossos pecados, que o santo morreu pelo pecador. Mas Paulo fala que a única forma que os nossos pecados serem pagos era pela morte do santo. Entendem a diferença? Entendem o que eu estou querendo trazer como questionamento? Porque a gente não pode pensar que a exaltação da Santa Cruz é a exaltação do sofrimento, da dor, da angústia, do desespero e da morte. Nós não podemos viver essa realidade. E aí você lendo essa leitura, você vê que Jesus ele dá uma pista muito importante aqui. Ele fala assim, do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Na primeira leitura de hoje, né, é o livro do Números, capítulo 21, eu vou colar aqui, que eu estou com isso anotado, tá, pessoal? Não sei isso de cabeça não, mas está anotado, tá? Então, é o livro do Números, o capítulo é o 21, o versículo é o de 4 a 9, tá? O que aconteceu? O povo de Deus estava lá no deserto, começou a reclamar de tudo, começou a questionar Deus, e aconteceu uma coisa terrível. Um monte de cobras venenosas começaram a morder e matar as pessoas, né? Na cabeça de quem escreveu o texto, uma pessoa disse que isso foi um castigo de Deus. Mas isso é a forma
como a pessoa que está vendo escreveu. Entendam isso. Né? Por exemplo, se eu sou gordo, sou muito gordo. Né? Então, se eu, por exemplo, tomar um tombo, eu vou me machucar. Aí eu posso dizer assim, eu me machuquei porque ele estava bravo comigo. Ou eu posso dizer, eu me machuquei porque como eu sou muito gordo, quando eu caio, as coisas ficam pesadas, fica difícil para mim. Né? Pessoal, apagou a luz aqui, vocês estão me vendo? Hein? Voltou a luz. Bom, foi uma piscadela. Vamos continuar aqui. Então, a pessoa viu aquilo e achou que aquilo era uma punição de Deus. Né? E aí o que acontece? Né? Moisés vira e fala assim, Senhor, o meu povo está morrendo, Senhor. Eu clamo que o Senhor me ajude a salvar o povo. Graças a Deus vocês estão me vendo. Então tá bom, beleza, muito obrigado. Senhor, salva esse povo, Senhor, faz alguma coisa. Aí Deus virou e falou assim, faz uma serpente de bronze. Amarra ela num pau e levanta ela no meio do acampamento. Se alguém for picado, olha para aquela serpente e essa pessoa não vai morrer. Né? Essa passagem tem algumas coisas muito importantes. Né? Primeiro, aqui eu quero lembrar o seguinte, né? Essa serpente não é um ídolo. Por que não é um ídolo? Porque essa serpente não é colocada no lugar de Deus. Ela é uma imagem. Ela representa algo que existe no mundo. Tá? Isso é a diferença entre imagem e ídolo, né, que meu pai, João Damasceno, fez lá nos anos 600. Né? E ele cita essa passagem, por isso que eu estou me lembrando dela aqui. A segunda coisa é que se eu pego uma haste vertical e coloco uma coisa horizontal, olha o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo uma cruz. Entrou alguém. Né? Oi, Cris. Minha filha. Então, olha bem, a haste é vertical, a serpente é horizontal. Olha só, eu fiz uma cruz. Né? Quem olha para aquela cruz é salvo. É salvo da picada mortal da cobra. A imagem lá de bronze, a serpente de bronze, sofreu em ser levantada. Aquela serpente de bronze teve agonia, desespero, alguma coisa? Não. Então, não é o sofrimento, a agonia, o desespero que salvou aquelas pessoas. E Jesus fala aqui claramente, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. É a mesma ideia, é a mesma questão central. Né? A morte na cruz era uma morte maldita, era uma das coisas mais terríveis daquela época. Né? Os judeus nunca fariam isso. Porque o judeu considerava que morrer elevado era maldição. Quem morria elevado era maldito. Era algo que era proibido aos judeus, de tão terrível que era a pena. Então os judeus nunca fariam isso. Os romanos faziam. E mesmo assim eles faziam para aqueles que eles consideravam o pior dos piores. Era uma morte indigna, era uma morte excruciante. Mas não é a morte que nos salva. Entendem? Não é a morte que nós exaltamos a vida. Observa bem, aqui nós estamos diante da grande passagem que milhares de pessoas adoram, João 3,16, pois Deus amou tanto o mundo que mandou seu Filho unigênito para que não morra todo aquele que nele crer. Né? De fato, no 17, de fato, o Filho veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele.
Nós exaltamos a Santa Cruz porque ela é imagem de salvação. Não porque ela é imagem de tormento, não porque ela é imagem de sofrimento, de morte, e sim porque ela é imagem de vida. Seria possível outra forma de salvação da humanidade? Tenho certeza que ninguém pode afirmar, sem dúvida, que a única forma de salvação era que Jesus morresse na cruz. Tenho certeza disso. Né? Eu tenho certeza que, em dado momento da história, não houve outra alternativa para Jesus do que morrer na cruz. Jesus, enquanto Deus, respeita o livre-arbítrio e a decisão de cada um. Jesus, enquanto Deus, nunca vai impor sua vontade sobre qualquer um de nós. Jesus certamente poderia ter dado ordem à legião de anjos e eles destruiriam o Império Romano e dominariam o mundo. Mas isso não é escolha. Jesus nunca imporia a salvação a nós. Caberia a nós, enquanto povo, escolhermos a salvação, como cabe a nós hoje, enquanto povo, escolher defender a vida. Enquanto povo, escolher a proteção dos mais fracos, reconhecer a dignidade de cada ser humano. Isso cabe a nós. Nós podemos não querer fazer, como eles, naquela época, enquanto povo, não quiseram escolher a salvação. Deus nunca vai interferir no nosso livre-arbítrio, mesmo que nós desejamos coisas ruins. Né? Deus é o pai do filho pródigo, que deixa o filho sair, mesmo sabendo que o filho não vai ficar bem, mas que está pronto para receber o filho que volta. Nós exaltamos a Santa Cruz porque ela é instrumento de vida. Do mesmo jeito que a serpente elevada salvou os homens das cobras, o Filho do Homem elevado salva a nós dos pecados. É essa a grande verdade. Essa é a cruz que salvou a todos. Né? Nós exaltamos a Santa Cruz porque a Santa Cruz salva a todos nós. Nós exaltamos a Santa Cruz porque a Santa Cruz é motivo de alegria para nós. Caiu um momentinho, mas já voltou. Então, nós não podemos ter a cruz como algo terrível. Nós temos que ter a cruz como algo lindo e maravilhoso. Nós não podemos nos fixar da cruz como algo negativo. Nós temos que parar de trabalhar a ideia como, esse sofrimento que eu tenho é a cruz que eu carrego. Não. A cruz não é o sofrimento. A cruz é a libertação. A cruz é a cura. A cruz é a salvação. Não é? Se hoje eu padeço da minha asma, não é que a asma seja a minha cruz. A minha cruz é o remédio que cura a minha doença. Se hoje eu estou sozinho e triste, isso não é a minha cruz. A cruz é aquele amigo, aquela amiga que liga para mim e que vem ao meu encontro. Né? Se eu estou num quarto, isolado num hospital, não é essa a cruz é aquele pessoa que aparece. Eu posso te fazer uma visita? Né, Rita? Cruz é a libertação e a cura. Exatamente, entendeu? Oi, Maria Lúcia, paz e bem. Não, paz e bem, Maria Lúcia, eu estou terminando, mas ainda acho que é essa, assim, vale a pena você ver no IGTV, tá? Mas assim, eu acho que a gente tem que guardar isso na vida da gente. Nós exaltamos a Santa Cruz porque ela é libertação.
porque ela é salvação, porque ela é cura. Não é? A gente não exalta a dor, o sofrimento, a morte, a gente exalta a vida. A gente exalta cada um dos nossos irmãos e irmãs que vem aos nossos encontros nos momentos difíceis nos ajudar, pura e simplesmente porque nós somos filhos ou filhas de Deus. Essa é a verdadeira cruz, essa é a cruz que salvou o mundo. E essa é a cruz que, se nós levarmos ao mundo, salvará o mundo. É por isso que João Damasceno fala que ele não adora a matéria, mas adora aquele que produziu aquela matéria. Né? Ele não venera a cruz do mesmo jeito que ele adora a Deus, mas ele venera a cruz porque representa Deus. E o que representa Deus é vida, é cura e libertação. Amém? Essa era a reflexão que eu tinha para hoje. Eu espero que ela tenha sido boa, eu espero que vocês tenham lucrado com ela, né? A exaltação da Santa Cruz é uma festa assim, que eu tenho uma profunda felicidade, né? Normalmente, nos anos habituais, eu estou fazendo as celebrações na igreja nesses momentos, né? Porque os padres do Verbo Divino normalmente estão reunidos no capítulo deles. Eu faço quase sempre. Nos últimos 3 anos eu fiz a celebração da Santa Cruz na comunidade, né? Esse ano, infelizmente, eu estou aqui na minha casa, né? Mas a cruz não é eu estar isolado em casa. A cruz é eu poder falar com você, seja agora pela live, depois no IGTV, depois no YouTube, porque a cruz é a felicidade de compartilhar isso com vocês. Entendem isso? Né? Rita mandou um amém, ficou muito contente, que bom. Maria Lúcia está dizendo, vou ver depois. Poxa, Maria Lúcia, eu vou ver se eu consigo arrumar um jeito de eu te lembrar todo dia, para ver se... Porque assim, acho que você aproveita, você gosta, né? Aliás, eu tenho ficado até impressionado. Outro dia eu vi, tem uma série de pessoas que vêm os IGTV e eu nem tenho ideia de quem seja, né? Que bom, né? Do mesmo jeito que o YouTube tem lá umas 10 visões, 15 visões, eu fico muito contente, sabe? Porque eu acho que é bom que as pessoas estejam aproveitando, né? Eu já disse, não escondo isso nada de ninguém, não tenho nenhuma pretensão de nada, né? O que eu quero é passar essa palavra com vocês, dividir esse momento com vocês, né? Então, assim, para mim, o bom é essa relação que nós temos, né? Antes de me despedir e dar a bênção, eu queria pedir que vocês dessem um pulinho no blog do Gaioso, Diaconia da Palavra, blogspot.com, né? Eu e o Gaioso estamos aí nessa atividade, né? De passar os textos, fazer YouTube, Instagram, essas coisas, né? Como a gente encontrou uma forma de exercer a nossa missão de diácono nesse tempo doido que a gente está vivendo. Então, como eu sei que ele está fazendo isso, eu estou fazendo propaganda dele, tá? Ele gentilmente costuma pôr as minhas reflexões dominicais no blog dele, né? Eu fico muito contente. Bom, pessoal, vou dar a minha bênção para vocês. Amanhã, 15h30, a gente está junto de novo, tá? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de João Damasceno, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Meus irmãos, aqueles que podem, fiquem em casa. Os que não podem, fiquem protegidos. Deus está sempre conosco. E algum dia nós vamos ter a cruz de estarmos libertos desta epidemia. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã, 15h30. Um abração.